Esse aquário aqui, ó, de janela, ele é a janela da minha sala. Esse aqui, ele divide o ambiente, então ele integra a área, aqui lá, a visão externa que a gente tem aqui de dentro. Então, através dele a gente consegue ver lá fora. Aqui ele funciona como uma janela, ele está no lugar da janela mesmo. Então esse aqui foi o primeiro aquário que eu construí, na verdade. Já tem aqui, tem 12 anos esse aquário aqui. Ele tá com essas carpas aqui agora, mas ele não é de carpas, ele é de kings. Só que eu tava sem lugar para essas carpas e eu tava com pouco king, aí eu levei os king para reprodução. Coloquei, separei os casal e pus para reproduzir. E eu coloquei essas carpas aqui porque eu tenho um projeto de um lago para essas carpas, só que eu não consegui desenvolver. Na verdade eu já tenho o vidro, vai ser um lago com janela de vidro. Eu já tenho o vidro, só que ainda falta na parte de alvenaria do lago, que eu vou construir lá no fundo do quintal. Mas voltando aqui, né, esquecendo as carpinhas que estão aí. Esse aquário, ele tem aqui por dentro ele dá 1 metro. A parte aqui dá 1 metro de altura por 1,20 aqui de comprimento. Só que ele tem só 20 centímetros de largura. Então aqui, ó. Aí o que acontece? Ele tem essa abertura aqui, ó. Tá 20 centímetros também aqui de abertura, que é onde eu faço acesso a ele. Mas ele só tem 20 centímetros de largura lá, o espelho d'água. Espelho d'água em cima de 20 centímetros de largura. Porque a ideia é ele ficar da grossura da parede, para ele ficar integrado mesmo ao ambiente. Então aqui o excedente que ele passa da parede. Ele passa só esse excedente, porque a parede aqui dava 15 centímetros. E 15 centímetros eu não conseguia ter acesso. Aquele é 1 metro de fundura. Eu não ia ter acesso interno nele lá para dar manutenção, fazer colagem e tudo mais. Esse aquário, ele abriu várias vezes. Quando eu montei ele, quem montou na verdade foi o vidraceiro. A colagem dele foi o vidraceiro. Eu não tinha experiência em colagem de aquário e tudo. O vidraceiro se propôs, falou que não, que ele conseguia. Só que ele abriu várias vezes. Eu só consegui resolver a questão dele abrindo, colocando isso daqui, ó, que foi essa estrutura de cantoneira nele. Aqui, ó. Então aqui, ó, essa cantoneira aqui, ela tem essas ferrugemzinhas nela, mas não sei nem porquê, porque na verdade isso aqui é inox, é uma cantoneira de inox. Então essa cantoneira de inox foi o que salvou, tipo assim, foi a solução que eu achei pro vidro, foi colocar essa estrutura. Por quê? Ele tem toda a estrutura feita de cantoneira e o vidro vem apoiado, né, nas cantoneiras. O silicone serve simplesmente para poder fazer vedação. Ele não segura, né, não tem força mecânica no silicone, porque ele tem 1 metro de altura. Imagina a pressão que é num aquário com 1 metro de altura. E aqui o que acontece? Esse aquário, igual eu comentei com vocês, né, demorou para mim conseguir a estrutura dele, para ele não vazar, para ele não abrir. Depois que eu consegui, aí ele não abriu mais. Só que ele vive e mexe, ele dá vazamento. Ele já deu vazamento, tem 1 ano atrás que ele deu vazamento desse lado de cá, onde eu nem consertei ainda a parte da pintura aqui, onde ele infiltrou e deu problema. Agora ele deu vazamento de novo nessa outra aqui, ó, a parede como é que tá infiltrada. Tá molhada aqui, ó. Ele deu vazamento agora nessa lateral aqui, ó. E eu já desisti, como eu já tenho 12 anos também com esse aquário, eu tenho dó, né, tipo assim, eu tenho estima por ele, já acostumei com ele nesse local aí. Só que eu vou retirar ele daí. Eu já tenho 1 ano. O último vazamento eu achei muito pouco, porque o que acontece para mim? Consertar esse vazamento aqui, ó, eu não consigo, você nunca consegui simplesmente esvaziar ele, passar um silicone aqui no local que tá vazando e ele parar de vazar. Realmente
Geralmente não. O que que eu faço quando acontece isso? Eu desmonto ele inteirinho. Para mim desmontar ele, eu tenho que vir com a lixadeira e cortar. Então essas soldas aqui, ó. Essa parte de cima aqui é uma trava, ela é só parafusada. Ela é parafusada aqui, ó. Então eu consigo soltar o parafuso e tirar essa trava aqui superior. Só que a estrutura mesmo do aquário, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma lixadeira, cortar a solda aqui, com muito cuidado para não pegar o vidro, que esse vidro aqui também é temperado, né? Porque um vidro para poder aguentar, igual que esse vidro aqui de cima, é um vidro 8 milímetros. Imagina um vidro para aguentar a pressão de 1 metro de altura, né? Mais 8 milímetros aguenta. Já tem 12 anos que esse vidro tá aí, nunca deu problema. Na questão do vidro, né, não resistir. O que dá problema é o silicone, né? O silicone, como ele pega muita claridade, deixa eu conseguir mostrar para vocês. Igual aqui onde a água tá caindo, como ele pega muita claridade, o que acontece? Isso aqui, ó, cria, né, essas algas, né? Ele cria alga no silicone, que também dá de ver. Olha lá, ele vai criando alga, olha lá, por dentro do silicone. E aí o silicone vai dando, né, com o tempo ele vai liberando e acontece dar vazamento. Então eu desisti. Eu vou tirar esse aquário daí. Vou colocar um blindex aí normal, uma janela normal. E vou tirar ele daí. Vamos lá. E a minha ideia, eu vou montar um projeto totalmente diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês a execução desse projeto. Eu vou montar ele aqui, ó. Tem um jardim de frente. Ó, eu tenho esse pallet aqui. Eu vou montar ele aqui. Eu vou retirar essas pallets aqui, essas plantas. E vou montar ele aqui no muro. Então vai ficar um aquário aí externo. Tem toda a questão da luminosidade, como que eu vou controlar as algas nele devido ao espaço externo, mas é aí que eu vou montar ele. Tá? Só que esse processo de montar ele aqui não vai ser de um dia para o outro. E aí o que que eu vou fazer com as carpas que estão nele, os peixes que estão nele, que eu não tenho, né, um aquário excedente para poder pôr. E também não pode ser qualquer aquário porque é carpa, né? Carpa não é para ficar em aquário. Ele já está nesse aquário aqui porque esse aquário tem tamanhos, né, medidas fora do comum. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro laguinho de pneu para poder pôr as carpas provisoriamente. Aqui, ó, eu já tenho então o pneu, já consegui buscar o pneu que eu vou fazer o laguinho para pôr as carpas. Então eu vou usar esse pneu aqui, eu vou mesmo processo do outro, depois, né, vocês dão uma conferida aí como que eu faço para construir o lago feito de pneu de trator. Vou pôr aí o link para o vídeo onde eu faço a construção do outro laguinho. Esse pneu aqui, então como é que eu faço? Basicamente eu pego um pneu de trator, abro a lateral dele. Aqui eu já abri a parte de baixo que está aberta. A parte de baixo já foi cortado. Então eu corto. O pneu não tem arame, então como é que eu faço? Eu corto com qualquer material cortante, uma faca bem afiada, um estilete. Eu mostrei que eu cortei com estilete, né? Eu corto na verdade com estilete. Então vamos lá, as medidas desse pneu. Esse pneu aqui, ele dá 1,40 m de diâmetro por 60 centímetros de altura. Tem, dá 60 centímetros de altura. Vou fazer um laguinho do lado do outro, integrado com esse aqui, para poder pôr as carpas, para elas ficarem lá até eu fazer todo o processo de manutenção lá. Eu vou colocar esse, eu preciso colocar ele junto do outro por causa da questão da água, que aí eu consigo aproveitar a mesma água, né, a mesma bomba
que toca o lago, que tá tocando o outro laguinho de pneu, vai tocar esse aqui também. Porque lá é uma bomba de 9.000 litros-hora da Oceantec. Ela trabalha no nível 2, 3 na verdade. Então qualquer coisa eu posso aumentar a vazão dela, né, que ela tá trabalhando menos da metade da vazão dela. Então ela tem capacidade para tocar mais ainda. Só que como um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o meu corredor lá ele tem 1,30 m no máximo. Então o ideal era igual eu achei aquele pneu lá, que ele dava 1 metro. Esse aqui, como ele deu aqui, igual eu mostrei pra vocês, 1,40 m de diâmetro, o corredor lá só tem 1,30 m. Então vamos lá no meu corredor, deixa eu mostrar o meu corredor pra vocês, onde eu vou instalar ele. Então aqui é onde eu vou, né? Aqui é onde eu vou instalar o novo aquário de King's. Então eu tenho que instalar ele nesse corredor aqui, ó, que é o corredor onde fica o filtro do lago. E é onde está o laguinho de pneu aqui que eu já tenho. Só que esse corredor ele dá 1,30 m de largura. E como o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, igual eu tava falando, o que acontece? Eu não achei um pneu igual esse aqui, ó, de 1 metro. Ou, né, o menor que eu achei foi aquele que deu 1,40 m. E como eu não posso ficar, né, não tô sem tempo, eu tenho que resolver aquele problema do vazamento lá na parede. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma força. E como ele é borracha, ele vai ter que entrar prensado. Eu vou tirar esse laguinho daqui. Eu vou trazer esse laguinho pra cá, mais pra frente. Vou tirar essa reproduçãozinha de King que eu tenho aqui. Eu vou passar pro outro lado do barril, ou então colocar aqui debaixo. E vou colocar ele lá no canto, prensado. Ele não vai ficar assim redondinho, igual esse aqui, infelizmente. Mas como é só 10 centímetros que vai prensar, talvez não fique tão visível que ele tá prensado aí. Então não tem como eu pôr ele aqui, senão eu vou bloquear o acesso àquele lá. Então eu vou colocar ele lá no canto e vou trazer esse aí aqui pra cá, pra frente. Que aí fica essa lateral aqui, ó. Que essa lateral aqui é 30 centímetros. Que eu consigo transitar para poder ter acesso a ele lá no fundo. Então vamos ao processo que eu vou ter que esvaziar esse lago, desmontar ele, para poder passar o outro lá para trás. Agora eu vou começar a missão, tem que ser uma missão mesmo, passar aquele pneu aqui. Então já esvaziei esse daqui, esse laguinho, já esvaziei eles. A minha missão aqui é passar com aquele pneu por esse corredor, mas olha aqui, tem essa slide aqui, mas passar com ele aqui só dá 50 centímetros, ele dá 60, mas como ele é pneu, ele vai ter que se espremer para passar aqui. Então eu tenho que passar ele por esse corredor aqui. Então eu já mudei a minha reprodução de King's, ela ficava bem nesse espaço aqui, ó. Então aqui tem os tambores, ó. A minha reprodução de King ficava bem aqui. Esse parafuso é onde ficava presa a torneira. Essa torneira é que alimentava a minha reprodução de King. Eu já mudei ela para liberar espaço lá, ó. Então ela veio pra cá. Deixa eu mostrar. Olha lá, eu passei ela pra cá. Agora ela é alimentada pelo meu aquário quadro. Essa caixa aqui, ó. Caixa de cerâmica aqui, de porcelanato, é o meu aquário quadro. Ele fica aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu mudei a minha reprodução de King pra cá, essa caixa aqui, ó. Olha os indivíduos aí. Então eu mudei eles pra cá. O que eu fiz? A saída de água, que é essa daqui, que é o overflow, esse aqui é um overflow que tem lá dentro. Então eu fiz ele para cair na caixa de King. E da caixa de King tem o overflow aqui, ó. Aqui tem um overflow bem aqui. Eu uso esse cano aqui como overflow. Então tem um cano aqui de 25. Aí tem essa boca. Tem essa boca aqui nesse cano de 40. Eu encamiso ele aqui. Então ele sai aqui embaixo. E daqui ele cai de volta no sump. Esse aqui é o sump. Esse sump é um sump que alimenta
tanto o aquário de janela, que agora eu vou tirar ele, né? O projeto, a missão é toda em função de remover esse aquário aí, e o aquário quadro lá dentro. Então como é que ele faz aqui, ó? A filtragem daqui para lá, ela vai aqui por essa mangueira aqui, ela vai lá em cima. O vidro, como ele é temperado, ele não é furado, então a água sai por essa mangueira de baixo aí, ó. Esse de cima é o retorno, lá ele caindo. E ele atravessa a parede. Aí eu fiz aqui, ele passa por trás dessa cortina, ele vai lá e eu furei a parede. E o SAMP fica fundo a fundo aqui, ó. Então lá o SAMP, aqui sai aquela mangueira, fura a parede, ele sai aqui, ele tá fundo a fundo. Como ela vem, a água vem puxando por cima por sucção, ela poderia, né, difícil controlar a vazão da bomba, porque a bomba fica nessa mangueira preta aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu coloquei essa boia que controla a vazão de água, que é essa que tá caindo, a água que vem lá de dentro. Ó a biologia, ó o tanto de lodo que tem, o tanto que isso ajuda na filtragem. Vocês não têm ideia da qualidade de água que dá esse lodo. Esse lodo aqui no SAMP, porque ele fica aqui fora pegando sol. Vocês não têm a ideia de quanto que a qualidade da água é lá dentro, devido, né, toda essa biologia, esses organismos que tem aqui no SAMP. A boia até quebrou aqui, ó, de ficar no sol, ela ressecou, mas não tem problema, que ela quebrou foi por cima. Só que agora eu ia comprar outra boia, mas como eu vou retirar isso aqui, então o que vai acontecer? Não vai ter mais esse sistema aqui da boia, a água vai vir toda dali. Então esse SAMP vai ficar só para esses aquários de janela aqui, mais algumas baterias que igual eu pus essa reprodução de King, vai ficar aqui na sequência aqui, ó. Então não precisa, porque aqui, ó, é a mesma bomba que eu uso. Aqui tem um T, olha lá, esse T aqui divide. Então aqui vai lá para o aquário de dentro e aqui vai para o aquário da janela não, do quadro. Como esse daqui é mais baixo e aqui é mais alta, se eu colocar só esse T aqui, toda a água ia ser dimensionada para saída mais baixa. Então o que eu faço? Eu coloco um registro ali, ó. Então eu controlo a vazão aqui através do registro. E lá para dentro vai o que sobra, né? Então eu controlo isso aí. Só que agora vai mudar todo esse sistema, porque não vai ter mais o de dentro. E esse SAMP vai ficar só para essa bateria aqui. Não vai ter mais aquilo lá. Então vamos lá, voltando aqui a nossa missão. Minha missão agora é tirar aquele pneu e colocar o outro pneu ali atrás dele. Então aqui tá meu sistema de barril que filtra lá, né? Tá o cavalete que eu fiz, mostrei pra vocês num dos vídeos anteriores, foi montando esse cavalete aqui, ó, para poder montar os dois barris em cima de um cavalete só. Então lá, eu vou montar, vou colocar filmando para poder mostrar como que a missão de colocar o pneu lá. Bom, liberei o espaço, agora eu vou trazer o outro pneu pelo corredor. Vamos lá, pegar o outro pneuzinho pequenininho. Vou lá pegar agora o pneuzinho. Só porque foi dia das mulheres esses dias, ó. Vou virar o pneu, porque esse lado mais alto pegou no canto do aquário lá dentro.
e não passou. Outra tentativa é virar o pneu para esse lado cortado, ficar pro lado do aquário, que aí eu consigo amassar ele. Não passou. Vai ter que esvaziar os barril para afastar os barril um pouquinho para não conseguir passar. Missão cumprida. Agora é tentar deitar ele lá. Vai ser a briga para deitar aquele pneu lá. Então vamos lá, olha como é que ficou. Vou tirar ele do suporte aqui. Olha, gente. Olha como é que ficou. Ficou totalmente oval, gente. Ele entrou. Igual eu imaginei que ele ia entrar, ele entrou. Só que ele ficou totalmente oval. Agora, vamos passar a trena só pra gente ver. Medir a borda dele aqui interna. Ó, a borda interna. Aqui ficou com 75, 76. E a borda comprida ficou por 1,59, 1,60. Vamos pôr 75 por 1,60. Ficou mais do que o dobro. Ficou um ovo. Não sei agora se eu faço isso.
Porque o problema é que a parte do fundo também foi espremida. Aonde vai ser colado o fundo, né? Olha lá, 80 por 70. Ficou 80 por 70 o fundo. Também ficou oval. Para mim tirar ele futuramente daqui, eu tenho que refazer todo ele. Olha lá, a saída ficou do lado certo. Aqui o buraco aqui. Ficou tudo certo. Mas o problema agora é que ficou muito esquisito esse ovo. Sem falar que aqui, ó, tinha que sobrar 1 metro aqui, ó, e não sobra. Sobra só 90 centímetros. Que era pra mim colocar o outro pneu aqui, ó. Ou seja, tentativa frustrada. Vou ter que procurar um pneu que dá no máximo 1,20, 1,30. 1,30 já é o limite, tem que ser 1,20. De 1 a 1,20 um pneu para poder pôr aí. Então, ó, aborta a missão. E depois, né, vai ter que esperar lá o projeto da janela. Vai ter que continuar lá molhando lá. Porque minha agonia para tirar esse logo é porque tá infiltrando a parede. Deixa eu levar lá para vocês verem de novo. Eu já mostrei, mas só para confirmar que não secou. Olha lá. Então a parede, ó, continua infiltrada. Chega, tá criando um lodinho já, ó. Tá criando um limo aqui já da infiltração. Aqui também esse pontinho verde. Então, projeto do laguinho para pôr as carpinhas aí, ó. Vai ter que esperar uma oportunidade. E aqui vai ter que continuar infiltrando a parede. Então vamos lá, agora voltar tudo. Isso que é o difícil agora. O difícil não é fazer, o difícil é desmanchar, né? Por causa da frustração. Agora eu vou ter que arrancar aquele pneu lá de dentro e voltar tudo do jeito que era anteriormente.